Olá, meu nome é Túlio, eu vou falar um pouquinho do que eu estou desenvolvendo aqui no Instituto Santos Dumont. O meu objetivo aqui é tentar desenvolver um dispositivo para fazer a análise do movimento humano, para a gente tentar quantificar esse movimento humano. O movimento humano ele despertou interesse em diversos pesquisadores e cientistas na história, desde Aristóteles, passando por Da Vinci, Galileu, Borelli, Marré e o Muybridge, até os cientistas de hoje. Especificamente, o Marré e o Muybridge tiveram grande contribuição para a análise do movimento de forma quantitativa, pois eles desenvolveram dispositivos por meio de fotografia e interposição de imagens que foram precursor das câmeras, tendo grande influência também para o cinema e para a fotografia. Atualmente, por conta desses interesses históricos, os melhores dispositivos para análise do movimento humano são os dispositivos ópticos, utilizando câmeras de alta resolução para quantificar esse movimento. Só que esses dispositivos eles têm alguns problemas na sua utilização. O primeiro deles é que eles são muito complexos, eles precisam de uma grande equipe para manuseá-los e um espaço muito controlado para isso. Aqui a gente tem uma imagem que a gente pode perceber a análise do movimento de um atleta de salto em altura, onde a gente vê que o espaço está inutilizado. A gente tem muitas câmeras para fazer a análise de somente uma pessoa. Essa pista de atletismo ela não pode ser utilizada por outras pessoas no momento dessa análise, porque pode gerar uma interferência e atrapalhar o estudo que está sendo desenvolvido. E a gente tem a dificuldade do ambiente aberto. Geralmente esses dispositivos eles são utilizados dentro do laboratório, mas no ambiente externo, dependendo do vento, dependendo do clima, se tiver uma chuva, esses dispositivos podem parar de funcionar e eles são de alto custo. Então, o segundo problema muito importante para esses dispositivos é que eles são muito caros. Eles, além de serem complexos, são caros. E os profissionais comuns que necessitam dessa tecnologia não têm acesso, que são principalmente os fisioterapeutas e os profissionais de educação física. Hoje existem diversos grupos tentando pesquisar alternativas para esse tipo de dispositivo, para essa finalidade. E uma dessas alternativas são os sensores inerciais, que quando a gente fala assim parece um nome estranho, que a gente não tem nenhum contato, mas a gente lida com esses sensores sem saber no nosso dia a dia. A principal presença deles hoje são nos smartphones e nos smartwatches, os relógios inteligentes, que a gente vem utilizando até mesmo para mensurar o nosso movimento, mensurar treino, muita gente vem utilizando. E os celulares é muito fácil da gente perceber, quando a gente vira o celular e a tela gira, é devido aos sensores inerciais que isso acontece. Quando a gente utiliza um GPS que aparece a velocidade do veículo, também é por causa deles que isso acontece. Eles possuem um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro, que a combinação desses dados consegue dar esse tipo de informação para a gente. E eles possuem vários benefícios para a utilização na análise do movimento. O principal deles é o baixo custo, eles são de fácil acesso, existem diversos tipos de sensores, desde os mais básicos aos mais complexos, mas de maneira geral eles possuem um baixo custo e vem se popularizando principalmente a partir dos anos 2000. Outro benefício que eles têm são o fácil manuseio. Então é fácil da gente utilizar esse sensor e extrair as informações deles. E alguns grupos já vêm utilizando esses sensores para desenvolver a análise do movimento humano. A análise com sensor ela tem diversas aplicações. Aplicações no treinamento de alto desempenho, na reabilitação, mas também na indústria. Tanto na indústria de jogos digitais, quanto na indústria do cinema. Quando a gente vê um filme ou um jogo que tem algum robô, algum monstro, que tem uma movimentação muito fluida, utilizando esse tipo de sensor para emular o movimento humano, para ficar muito fluido na hora do jogo ou na hora do filme que a gente está assistindo. Esses dispositivos eles já estão disponíveis no mercado, mas por mais que eles sejam mais baratos do que os sensores ópticos, eles ainda são muito caros e de difícil acesso para o profissional comum, principalmente na realidade que a gente vive hoje do Brasil, com essa crise econômica, que os dispositivos importados estão muito caros. Então, esses dispositivos eles possuem uma boa precisão e eles podem ser utilizados em qualquer tipo de ambiente, seja no laboratório, fora do laboratório, na rua, na casa do seu paciente ou do seu cliente, ele consegue ser utilizado e tem uma ótima precisão. Para desenvolver o trabalho, a gente partiu das seguintes premissas. Esse dispositivo ele precisa ser de baixo custo, então um profissional comum ele precisa ter acesso a esse dispositivo
para comprar e utilizar. Ele precisa ser programável, porque cada profissional tem uma demanda, tem uma necessidade, então ele precisa conseguir configurar o dispositivo de acordo com a sua necessidade, do que ele quer avaliar. Ele precisa ser confiável, ele precisa medir o que a gente está se propondo a medir, que é o movimento humano. Ele precisa ser prático, ele não pode demandar muito tempo do profissional para colocar, para tirar e para ter acesso a esse tipo de dado. Com base nisso, a gente escolheu os nossos equipamentos para desenvolver o dispositivo. Basicamente, a gente vai utilizar um microcontrolador e um sensor inercial. O sensor inercial é esse chip azul e o microcontrolador esse chip preto. Eles são pequenos e são de fácil acesso e fácil manipulação. A principal função do microcontrolador é extrair essas informações do sensor inercial e enviar para o computador, coisa que os smartphones não precisam, porque eles já fazem isso de forma integrada, não precisam enviar para um outro dispositivo analisar. A gente vai trabalhar com mais ou menos esse esquema de transmissão de dados, onde os dados do sensor inercial, que são os dados em 3 dimensões, serão extraídos pelo microcontrolador, no caso o ESP32, e serão enviados pelo computador por meio de uma plataforma em nuvem, mais ou menos no mesmo funcionamento que quando a gente envia alguma imagem para o Facebook ou para o Instagram, que vai para a nuvem de outra empresa. Então a gente vai utilizar uma nuvem própria para a gente fazer a transmissão desses dados de forma segura e sem perda de dados. A gente precisa posicionar esses sensores no corpo humano para a gente conseguir extrair as informações que a gente pretende. Para a gente testar o que a gente está desenvolvendo, a gente se propôs a avaliar o movimento de marcha especificamente. Então, basicamente, a gente vai avaliar somente os membros inferiores e a coluna. E para isso a gente vai utilizar 7 sensores inerciais com 7 microcontroladores. Eles serão posicionados na coluna lombar, na coxa direita e esquerda, na panturrilha direita e esquerda e nos pés direito e esquerdo. A gente vai testar isso por meio de um protocolo de um circuito funcional, bem prático e simples de ser realizado, onde a gente vai expor o indivíduo a diversas tarefas, onde a articulação dele vai ter diferentes demandas e angulações para a gente conseguir avaliar se o que a gente está propondo a fazer vai ficar bem feito. Então, para isso, a pessoa vai começar sentada na cadeira, vai andar por 10 metros até uma escada, subir e descer essa escada, retornar e se sentar na cadeira. Nessa situação, a gente vai expor os membros inferiores a diversos movimentos e a gente vai conseguir perceber se a gente está conseguindo medir essas angulações que já são conhecidas, o movimento de sentar, o movimento de andar e de subir escadas. Então é fácil a gente conseguir comparar esses dados se eles estão realísticos. E um dos problemas que a gente tem quando a gente trabalha com esse tipo de dispositivo é que é muito complexo fazer a utilização e a análise desses dados. Então, para a gente conseguir deixar isso de forma mais fluida e prática, essa parte de análise a gente vai realizar de forma automática, utilizando algoritmos de aprendizagem de máquina. A gente costuma achar que a aprendizagem de máquina é uma coisa muito difícil, muito complexa de entender, mas a gente também tem diversos exemplos no nosso dia a dia. Quando a gente utiliza uma rede social, esse algoritmo ele funciona o tempo inteiro. O nosso comportamento é avaliado por ele, então tudo que você vê na sua rede social é com base no que você já enviou para ela de informação, seja dando like, seja dando algum comentário, algum compartilhamento. Com base nessas informações eles conseguem separar o que você gosta mais e te devolver esse tipo de informação para você ficar mais tempo na rede social. A gente vai utilizar essa ideia de algoritmo, a gente vai pegar esses dados e vai avaliar o que é marcha, o que é escada, o que é passar de sentado para de pé. Com base nisso a gente vai conseguir extrair essas informações e passar para o profissional de maneira clara e fácil, um gráfico, uma tabela do que o paciente ou o cliente dele estava realizando naquele momento do teste. E a gente está desenvolvendo o dispositivo nesse layout basicamente. A gente está fazendo toda a parte estrutural com impressão 3D, que é uma forma fácil e barata da gente conseguir desenvolver esse suporte do sensor, e dentro dele vai ter o nosso microcontrolador, o nosso sensor e uma bateria para alimentar todo esse sistema. Todo o sistema vai funcionar sem fio, onde a comunicação vai ser Wi-Fi com o computador, e para cada região vai ter um layout diferente para funcionar de forma ergonômica. Então o sensor que será posicionado nos pés será diferente, porque ele será preso no sapato da pessoa. Esse aqui especificamente será o que será posicionado na região da canela,
Um outro sensor que será posicionado na região da coxa vai ser um formato diferente e o da coluna também um formato diferente, para ficar ergonômico e principalmente não limitar nenhum tipo de movimento que queira ser avaliado. Basicamente é isso que eu queria mostrar, que a gente está desenvolvendo. Muito obrigado pela atenção e meu e-mail está aqui. Se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, quiser discutir um pouco sobre essa área, eu estou à disposição.